Olá pessoal, como vai? Professor Sormani, aula de História, curso ESA, curso Sempro, certo? O que mais aprova? Vamos à aula de hoje com Era Vargas, que vai ser o período de 1930 a 1945. Eu andei reparando que sempre, né, quase que todas as provas, ou um ano sim, ou um ano não, o Getúlio Vargas vem na prova de vocês. Presta bem atenção, porque você sabe que o Getúlio Vargas é, né, concursos para o Exército, concursos para a Polícia Militar, para os bombeiros, Enem. Então é um cara que realmente está sempre na moda, né? Sempre é um cara que cai em algumas questões. Então, prestando atenção aqui que as questões que caem sobre ele geralmente é bem objetivas sobre o período dele, tá legal? Então, Getúlio Vargas, tá aí, né, as fotos dele aí, de como foi o presidente do Brasil, as leis trabalhistas, né, sempre ligado com o seu charuto, né, era uma coisa que ele gostava bastante. Nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, ok? E suicidou em 1954 no Rio de Janeiro, tá certo? Esse período que vai aqui, ó, da Getúlio Vargas, não é o período que ele suicidou, tá, gente? De 1930 a 1945. Ele ainda vai sair do poder, vai voltar novamente, aí no segundo mandato dele, né, na segunda período que ele vai ser presidente da República, ele faz isso. Chegou ao poder, como a gente viu nas aulas passadas, né, aula passada, que ele chega ao poder através de um golpe em que ele retira Washington Luiz do poder. Júlio Prestes tinha vencido as eleições, não tinha assumido, ele acaba tirando Washington Luiz do poder, assume de maneira provisória, só que o provisório dele já vai durar 4 anos, né? Na mesa governo provisório dele, era para ser menos, e ele, assim que ele entra, ele tem um objetivo bem específico. Getúlio Vargas é uma pessoa muito nacionalista, muito a favor das empresas nacionais, muito a favor do país, certo? Por isso que ele desagradava muito as questões da elite, os Estados Unidos muitas vezes não gostavam da pessoa, porque ele fez muito pelo país, certo? Eu até o considero os melhores presidentes que o Brasil teve toda essa história. Aí ele teve a questão da ditadura dele, a questão do fascismo dele, mas ele fez muita coisa para o bem do país, muito nacionalista, o que está faltando muito hoje aos governantes do Brasil. Quando ele entrou, eu já comentei com vocês, falta, né, os objetivos maiores deles era industrializar o Brasil, porque devido à crise do café, o café, depois da crise 29, tinha dado sérios problemas, muitos cafeicultores acabaram arruinados, né? Então, elas tinham que industrializar de qualquer maneira, a indústria vem muito lentamente. Vocês lembram que na época de 1914, durante a Primeira Guerra, que ela começou a ter um pouquinho mais um surto, mas ela não foi muito para frente. Agora vai ter de qualquer maneira. Para industrializar o Brasil, ele vai precisar urbanizar o Brasil, porque praticamente 80% da população morava na zona rural. Então ele tinha que trazer, a mão de obra estava onde? Na zona rural. Então ele tem que trazer o pessoal da zona rural para os centros urbanos. Para isso, ele teria que urbanizar a cidade, construir a questão dos hospitais, escolas. Então, ele tem que fazer o cara ter vontade de vir para os centros urbanos. Vindo para os centros urbanos, ele garantiria a mão de obra operária. E garantindo a mão de obra operária nas indústrias, o que ele fazia? Diminuiria o poder dos coronéis, já que os coronéis mandam aonde? Mandam no interior, na zona rural. Na zona urbana já não teria tanto mandos assim. E ele não gostava dos coronéis, que os coronéis nas eleições ficaram sempre do lado de Júlio Prestes contra ele. Então ele queria diminuir assim, não era para acabar o poder. Não acaba, mas que ele diminuiu bastante, ele diminuiu, urbanizando o Brasil. Vocês já viram até essas fotos que eu já coloquei para vocês, né? Ele com João Pessoa, da Paraíba, então, industrializar o Brasil, trazer a mão de obra, que é a questão do café, industrializar por causa da crise do café, a mão de obra que estava no interior, mesmo questão do café, trazer para trabalhar aqui, e com isso você diminui o poder dos coronéis, que os coronéis mandam aqui, na zona rural, e aqui ficaria mais difícil ele mandar, ok? Assim que ele chega ao poder, ele fecha o Congresso. Então, já estava começando com o governo provisório dele. Ele fechou o Congresso e nomeou interventores para os estados do Brasil, menos Minas Gerais. Aí o cara chegava e falava, quem é governador do Maranhão?
sou eu, sai, agora vai colocar um amigo meu. Então ele tirou todo, porque afinal de contas a maioria dos governadores votaram e apoiaram o Júlio Prestes. Já viu o que aconteceu uma vez disso com Hermes da Fonseca, né? Que ele falava das políticas de salvações, que ele tirou todos os governadores que apoiaram o Rui Barbosa. Então Getúlio Vargas chegou e foi tirando todo mundo. Colocou alguns tenentes, porque os tenentes ajudaram no golpe, né, para ele tomar o poder. Tirou vários, praticamente de todos. O único lugar que ele deixou foi de Minas Gerais, porque o Antônio Carlos foi uma pessoa que fez a Aliança Liberal e o convidou para ser candidato a presidente. Então ele manteve o Antônio Carlos em Minas Gerais, somente ele. Retirou todos e o interventor de São Paulo colocou uma pessoa da Paraíba. Então, paulista, para ser governado ali para o pessoal da Paraíba, os caras não gostaram muito. Então, os caras não aceitavam aquele interventor, mas Getúlio manteve aqueles interventores todos. E ele prometeu fazer uma nova Constituição. E não fazia, porque o pessoal falou assim, não, essa Constituição já está muito velha, de 1891, a gente tem que colocar voto secreto, o voto tem que deixar de ser aberto, tem que ter mais pessoas para votar. Então o pessoal já queria uma nova Constituição mais liberal do que a de 1891. Ele prometia, mas não fazia. Já se passaram de 2 anos, os paulistas pediam para tirar o interventor, que eles não aceitavam, ele não tirava, pedia para fazer uma nova Constituição, ele não. Os paulistas começaram então a fazer algumas revoltas, algumas passeatas contra o governo Vargas. Mesmo porque eles tinham perdido também o poder. O último presidente era o Washington Luiz, era de São Paulo. Agora os gaúchos estão tomando conta. Então era uma outra. Também eles queriam a volta deles ao poder. Então eles começaram a exigir nova Constituição, tirar o interventor, mas no fundo eles queriam retomar o poder de Getúlio Vargas. Numa dessas passeatas, 4 estudantes foram mortos. Miragaia, com o sobrenome Miragaia, Martins, Drauzio e Camargos. Certo? E esses 4 foram mortos. Então São Paulo, aproveitando esse motivo, né, esse estopim, criou-se um movimento chamado MMDC, que são dos estudantes mortos na passeata, né? Miragaia, Martins, Drauzio e Camargos, e decretou então uma revolução constitucionalista, ou seja, a gente quer uma Constituição para o Brasil. Vamos tirar Getúlio Vargas. Praticamente era São Paulo contra o resto do Brasil. Então São Paulo pensou até em ficar independente do Brasil. O movimento começa dia 9 de julho de 1932. Como era São Paulo contra o resto do país, praticamente o exército com a polícia militar, certo? O movimento durou 3 meses e acabou com a vitória das tropas de Getúlio Vargas, certo? Então aqui, ó, para você ter uma ideia, até coloquei vocês os cartazes na época que eles faziam, né? Eles colocaram cartaz Revolução Constitucionalista 1932. Eu já cumpri o dever. E você, MMDC, você tem o dever de cumprir. Consulte sua consciência, MMDC, tá vendo? Os paulistas usando aqui a bandeira ao fundo, né? E as pessoas, a população de São Paulo, tem muita gente que foi lutar mesmo, muito se viu nisso aí, muita gente acabou vendendo joias, vendendo algumas coisas importantes, compraram armas para as pessoas lutarem, tanto a polícia como os civis que foram lutar. Certo? Só que realmente lutar contra as tropas federais era mais complicado, por isso que o movimento demorou apenas 3 meses. Aqui então, depois da Revolução, o Getúlio vai ter que reabrir o Congresso para fazer uma nova Constituição, né? O Brasil chamava-se República dos Estados Unidos do Brasil, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então aqui está o Congresso reunindo para fazer uma Constituição, porque depois que acabou o movimento, logo que acaba o movimento, o próprio Minas Gerais e o próprio Rio Grande do Sul, que dava sustentação ao governo, começou a exigir dele fazer uma nova Constituição. O movimento de São Paulo foi muito válido, porque mesmo perdendo, o Getúlio não tinha outra solução, ele vai ter que fazer uma nova Constituição.
mesmo porque outros estados começavam a pressionar, principalmente os dois que eu falei com vocês, que davam sustentação para ele, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em cima disso, ele reabriu o Congresso ele reabre, porque ele fechou o Congresso, pediu para os caras ficarem praticamente em casa, então não é eleição, ele reabre o Congresso e esse Congresso vai ser convocado a fazer uma nova Constituição. A Constituição de 1934, Getúlio Vargas no governo dele vai ter duas Constituições. A primeira, de 1934, é uma Constituição promulgada, tá vendo? Ela votada, porque o Congresso que estava reunido, o Congresso faz a Constituição, não foi outorgada, não foi imposta, previa, você vê que eu estou sempre batendo essa tecla aqui, previa voto secreto, finalmente isso, né? Agora acabar com voto a descoberta, aquelas que a cédula já estava marcada, agora você entra na cabine, você marca o nome. E o voto feminino, as mulheres agora poderiam votar, tinham direito, primeira vez na história, a partir de 1964, as mulheres poderiam votar, uma conquista muito grande. As mulheres pediram isso para Getúlio quando ele era candidato ainda a presidente da República, nas eleições de 1930. Getúlio, no fundo, ele não era muito a favor, não. Getúlio era muito mais machista, ele não era muito a favor, não. Mas como ele conquistou o eleitorado urbano, e no eleitorado urbano as mulheres começavam, de uma maneira tímida, a reivindicar essas coisas, e era uma coisa que já está acontecendo na Europa toda, grande parte da América, ele instituiu, então, os deputados instituíram o voto feminino. Voto secreto, voto feminino. E o principal da Constituição, as leis trabalhistas, as famosas leis trabalhistas. As pessoas trabalhavam de 10, 12 horas por dia, todos os dias, 8 horas de trabalho, um descanso semanal, porque muitas vezes o pessoal trabalhava até os domingos, certo? Então, ter pelo menos um dia na semana vai ter que ter um descanso, 8 horas de trabalho, ok? Férias de 30 dias remuneradas, porque os caras tiravam 15 dias, 20 dias, não eram pagas essas férias, agora era um descanso que a pessoa tirava, ficava em casa e depois voltava. Agora é 30 dias remuneradas, hora extra, trabalhou um pouco mais do horário, 1, 2 horas, 3 horas a mais, recebe pelo aquele período que ele ficou trabalhando a mais, salário mínimo, a criação no início do salário mínimo, as primeiras ideias de um salário mínimo, segundo o DIEESE, numa pesquisa, se fosse levar em conta quando foi criado o salário mínimo, as ideias que fossem, o reajuste fosse acompanhar o que foi feito na época de Vargas, o salário mínimo estaria por volta hoje de R$ 1.700, R$ 1.800, segundo o DIEESE, se fosse para reajustar do jeito que quando ele foi criado. Carteira de trabalho, na época aí, o pessoal colocou, porque virou um grande documento, as pessoas, como tinha emprego, bastante emprego nas fábricas, e muita gente vindo do interior, muita gente tinha carteira de trabalho como grande documento, até essas pessoas mais idosas, ultimamente, elas andam muito com a carteira de trabalho. A polícia chegava e pedia o documento, e o documento se entregava a carteira de trabalho. Você está trabalhando? Ok. Você não estava, você era preso por vagabundagem. Ok? O pessoal prendia por causa disso. Regulamentou o trabalho feminino, a mulher ganhava 50% menos do que o homem, passa a ganhar 20% menos, continua ganhando menos, mas não era tanto quanto antes. E infantil, a partir de 14 anos, o menino poderia ter o trabalho aprendiz. Antes ele trabalhava de 11 a 14 anos, que já faziam isso, mas ele podia assinar carteira a partir dos 14 anos como salário menor de idade, certo? Aí, a partir de 14 anos, ele já podia assinar carteira. Além da Previdência, que aí a pessoa era 30 anos de trabalho, a média de vida da população era 55, 60 anos mesmo, então muita gente começava a trabalhar com 14, 15 anos, quando estava com 40, 45, já estava aposentado. Naquela época as pessoas viviam muito menos, tá? Então essas leis, exceção aqui, ó, observação, as leis teriam validade apenas para os trabalhadores urbanos, tá? Não esqueça disso, só para os trabalhadores urbanos, porque ele queria o quê? Urbanizar o Brasil, como eu já falei com vocês,
tá certo? Ele queria urbanizar o Brasil. Então, aí a pessoa morava no interior, aí eu falei assim, vou para a capital, né, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, eu vou para Belo Horizonte, né, eu vou para o Rio Grande do Sul, porque lá eu tenho 8 horas de trabalho, eu tenho férias, e no interior não tinha. Né? Então, o salário mínimo mesmo, um salário mínimo para o aposentado na região rural, ele foi instituído mesmo só a partir da Constituição de 1988. Entendeu? Então, as leis trabalhistas demoraram muito a chegar à questão no campo e a gente sabe que até hoje não são bem cumpridas. Então, ele fez essas leis trabalhistas que a gente vê hoje, 8 horas de trabalho, né? Praticamente é oficial, mas as pessoas trabalham aí bastante, porque tudo era para ontem, você sabe disso. Descanso semanal é uma coisa também que ficou meio esquecido. Hora extra, então, não se paga mais. Né? Tem um chamado banco de horas, famigerado banco de horas, que é o pior. Salário mínimo cada vez menor. Né? O trabalho feminino infantil ainda tem seus problemas, e a aposentadoria, né, se quer, porque a aposentadoria aí com 70 anos de idade ou mais, porque a população vive mais, mas não precisa ser tanto dessa forma. Então, muitas dessas leis trabalhistas de Vargas, elas acabaram, né, se perderam com o tempo. Tá certo? Mas foi um grande avanço. Essas leis, elas já tinham nos Estados Unidos, já tinham na Europa. Demorou algumas partes da América aqui, demorou demais a chegar no Brasil. Bastante. Elas existiam bastante tempo, não foi coisas inventadas pelos nossos constituintes, nem por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas aproveitou muito e ele falava que ele fez a Constituição, né? Que ele, na verdade, tinha dado as ideias, os constituintes acabaram colocando a Constituição e ele assinou. Certo? Como você não tinha como consultar, ele começa a fazer a propaganda dele do pai dos pobres. Né? Eu dei as leis trabalhistas para a população. Ok? Ele tinha que fazer dessa forma. Aqui está aí o governo constitucional dele, provisório. Quando chegou em 1930, ele tinha que sair, 34, já tinha que sair, porque na verdade já não dava mais para ele continuar, era provisório. Não tinha nada de reeleição nesse país, não tinha absolutamente nada. O pessoal queria que ele desejasse sair. Ele faz um acordo com o Congresso. Um dos acordos era esse: reabrir o Congresso, fazer Constituição, mas que ele pudesse ficar mais 4 anos. Até o Congresso não quis aceitar no primeiro momento, mas ele insistiu com o Congresso e prometeu que ficaria apenas mais 4 anos e depois ele sairia fora. Lógico que aquilo ele deu um tempo para ganhar, mas deu um tempo aí para poder depois tomar o poder, como ele vai fazer em 37. Pela data, você está vendo que ele vai até 37. Ele não vai, 1934, 37, ele não vai até 38. Certo? Ele fez esse acordo, o Congresso aceitou, então ele vai ficar. E vai começar a chamar do governo constitucional de Vargas. Tem uma charge que não está até muito ruim. Tomou posse a presidência da República, o senhor Getúlio Vargas, mostrando, o cara falando assim, ó, o presidente Getúlio Vargas, acabou o mandato dele de 4 anos, saiu o presidente Getúlio Vargas e voltou o presidente Getúlio Vargas. Aí vem lá, colocar uma barba para ficar diferente. Na verdade, era a mesma pessoa, tá vendo? Vargas sai e volta ele mesmo. Só colocou uma barba aqui, despistando que era a mesma pessoa que sumiu em 34, né? Não era para ele voltar, ele acabou voltando. E nós temos esse período que nós vamos ver muito principalmente a briga entre os partidos A e B, ANL, que a gente vai ver sobre esse período que vai tumultuar um pouco o governo constitucional de Vargas. O governo constitucional de Vargas, então, vai iniciar em 1934. Como eu falei com vocês, um acordo feito com o Congresso que ele ficaria somente mais 4 anos no poder. Ok? Por isso que chama constitucional. Estava escrito na Constituição que eles abririam espaço à Constituição, porque não tinha reeleição, que o presidente era somente 4 anos, abriria aquele espaço e eles acabariam aceitar, então, Getúlio Vargas ficar mais 4 anos, por isso que chama governo constitucional. Ele é eleito de maneira indireta pelo colégio eleitoral, pelo Congresso, né? Foi eleição indireta. Logicamente, Getúlio Vargas, nesse período, nenhuma ele teve eleição direta, né, porque ele foi
deu golpe em 1930, foi eleito indiretamente, os deputados que o elegeram, né, colocaram na Constituição, não teve participação do povo. E depois ele dá outro golpe do Estado. Então, nesses 15 anos que ele fica na presidência da República, não tem eleição, o povo não participa da eleição para colocar Getúlio Vargas na presidência, ok? Foi de todas as maneiras através de golpe ou eleição indireta, como foi agora. Aí Getúlio Vargas, junto com os congressistas na época, tá? Na época também de dois principais partidos do período que possuíam diferentes ideologias, marcaram o governo constitucional de Vargas. Nós temos dois partidos, AIB, Ação Integralista Brasileira, com aquele símbolo, né? O sigma, e a questão do Anauê, dessa forma assim que eles agiam, porque ele é de tendência mais fascista, mais nazista, mais ligado a Mussolini, Hitler, ok? A tendência dele era uma tendência fascista. Então, por isso, às vezes, eles cumprimentavam assim, os camisas negras, né? Como eles colocavam aqui. Lema dele, o líder dele, Plínio Salgado, o lema Deus, Pátria e Família. E eles desejavam uma instalação de uma ditadura fascista no país e perseguição aos comunistas. Então, eles não gostavam de comunista de forma alguma. Então, nós temos dois partidos com duas ideologias diferentes. AIB, Ação Integralista Brasileira, de origem mais de tendência fascista, com Plínio Salgado comandando, o líder dele. E a Aliança Nacional Libertadoras, ANL, de tendência comunista. Então nós temos duas, nesse período de 34 a 37, o mundo tem passado por duas tendências. Houve a Revolução Russa em 1917 e se tornou-se União Soviética. A União Soviética era um país comunista e desejava o comunismo para a Europa, e quantos mais países da América tivesse, melhor. E você tem muito forte na Europa o autoritarismo com o nazismo e o fascismo. Você tem Itália com Hitler, você tem o Mussolini na Itália, você tem o Hitler na Alemanha, você tem o Salazar em Portugal, você tem o Franco na Espanha. Então você tem, né, só aí que eu estou falando com você, Portugal, Espanha, o Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália. Você tem vários países com o autoritarismo. Então são duas grandes tendências, o autoritarismo tanto de um como o outro, que é o autoritarismo, o comunismo também é autoritário, como o nazismo e o fascismo autoritário. Você tem duas forças aí de luta. E aqui no Brasil essas forças se brigavam mesmo uma com a outra. O líder aqui, Luiz Carlos Prestes, que defendia uma reforma agrária, ainda um país cheio de latifúndios, como sempre, né, a população camponesa passando necessidade, cancelamento da dívida externa, não pagar nada, instalação de um governo popular, desde que fosse comunista, óbvio, né? Favoráveis ao comunismo da União Soviética. O cartaz deles é lá: trabalhador, arma-se e liberte-se. ALN, tá vendo? Aliança Libertadora Nacional, ou então Aliança Nacional Libertadora. Então você tem AIB, ANL, eram os dois partidos que tem. Um queria o fascismo e a outra o comunismo. Tá certo? Eram as duas tendências que tu. Aí você pode perguntar: Getúlio Vargas, qual dos dois partidos que Getúlio Vargas gostava mais? Todo mundo vai pensar que seria a AIB, não é? Muita gente pensava que poderia ser a AIB, mas não era. Getúlio não gostava de nenhum dos dois partidos, Getúlio gostava de um outro partido. PGV, Partido Getúlio Vargas. Getúlio queria o poder, mas sem partido nenhum. Então, quando ele dá o golpe, por exemplo, os integralistas vão tentar dar um golpe para tirar Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas não chamou eles para governar junto com eles. Então, Getúlio teve que abafar uma revolta integralista, ok? E os comunistas ele não gostava mesmo. Getúlio, com características de ditador fascista, que ele era amigo, né, do Hitler e principalmente do Mussolini. Então ele não tinha, logicamente, comunistas não gostavam, porque uma das teorias do nazismo e fascismo é contra a perseguição aos comunistas. Mas aqui no Brasil ele não tinha interesse em nenhum dos dois, ok? Nenhum dos dois. Ele governar ele mesmo.
próprio. Ele achava que que ninguém era capaz de governar como ele. Se era ruim com ele, você fica pior com o outro. Então não precisa de eleição, precisa de nada não. Deixa eu no comando. Ninguém poderá fazer melhor para o Brasil do que eu, como Getúlio Vargas falava. Aí você pode notar aqui, ó, que os integralistas tinham lá: o Brasil precisa de você, chamando as pessoas a entrar na campanha integralistas. E você repare que é muito parecido com aquele do né, MMDC, que era a questão da revolta constitucionalista de São Paulo. E aí você vê que eles usaram praticamente quase o mesmo cartaz. Aqui tem o comunismo aqui com o Luiz Carlos Prestes, tá aqui, né, Pão, Terra e Liberdade, ANL, e a IB com o Plínio Salgado, família, Deus, pátria, é o lema de cada um. Um era Deus, família e pátria, o outro é Pão, Terra e Liberdade, os dois partidos que tinham aí. Em 1935, dentro do governo constitucional, houve a criação do programa A Hora do Brasil, que muito tempo depois virou a Voz do Brasil, porque de muito tempo, 19 horas, interrompia todas as programações e todos eram obrigados a passar a Voz do Brasil, o que se falava. Quando o Getúlio criou A Hora do Brasil, que depois hoje vira Voz do Brasil, na época era um programa a partir de 1 hora, mas se tocava música, falava de outros assuntos, falava de Getúlio Vargas, falava notícias do mundo, só que depois, com o tempo, ele usou muito bem A Hora do Brasil, né? O programa às vezes tinha 1 hora, ficava às vezes 40 minutos falando bem ou tocando músicas a favor de Getúlio Vargas. E falava 10 minutos, falava do mundo, simplesmente. E muitas vezes ele falava assim: na França está acontecendo uma greve dos trabalhadores, mas no Brasil isso não acontece, porque Vargas te deu 8 horas de trabalho, Vargas te deu férias, entendeu? Então ele fazia a população sempre ouvir falar que ele é o pai dos pobres, que ele que fazia as coisas para a população. Hoje até que tem é obrigatória ou ainda passar a Voz do Brasil, mas agora é horário flexível, né? Por enquanto dá dessa forma, não é 7 horas, às vezes pode passar 21, 22 horas, ficou mais flexível. A NL, na época, eu coloquei interessante, que muita gente fala da questão de abaixo a Rede Globo, todas as vezes que tem uma revolta aí, uma manifestação, o pessoal fala que sempre a Globo está isso, aquelas coisas todas. Eles na época também falavam assim: não comprar o Globo, que só tinha o jornal O Globo, né, para que esse pasquim, que é o jornal a serviço imperialista, deixe de circular. Já tinha campanha contra o jornal O Globo do Roberto Marinho, né? Hoje se tem a campanha contra o jornal O Globo e contra a emissora Rede Globo, né? Aí o símbolo do comunismo, da União Soviética, da bandeira russa, que era o foice e o martelo, né? A união do trabalhador do campo com o trabalhador rural, o trabalhador do campo com o trabalhador urbano, o martelo trabalhador urbano, a foice trabalhador do campo. É a união dos dois, por isso que era o símbolo da União Soviética, foice e o martelo. Em 1935, há uma intentona comunista. A NL tenta tomar o poder, tirar Vargas do poder e falar que ia fazer uma reforma agrária, cancelamento da dívida externa, um país com um governo mais popular, que os trabalhadores iam ganhar bastante, que a União Soviética estava começando a se tornar uma potência, que as coisas estavam funcionando lá. Lógico, o autoritarismo era muito grande, né? Lá não tinha liberdade de opinião de forma alguma, era uma ditadura. Mas eles colocavam que aqui ia ser mais diferente. Luiz Carlos Prestes, que tinha feito a coluna Prestes, que ele acabou fugindo para a Bolívia na época da coluna Prestes, que passou pelo interior do Brasil todo pregando a necessidade de acabar com a política do café com leite. Lá na Bolívia estudou marxismo e da Bolívia ele foi para a União Soviética. Lá na União Soviética conhece Olga Benário, que tem até o filme chamado Olga, e os dois acabam juntando e voltando para o Brasil. E essa volta para o Brasil, eles vieram com o objetivo de tornar o Brasil um país comunista, tirar Getúlio Vargas, e faz por isso que chama-se Intentona Comunista, liderado pela ANL com Prestes e Olga. Eles tentaram,
O que erraram bastante, o grande erro dos dois foi o seguinte: eles pensaram que a população ia ficar do lado deles, que a população ia lutar contra Vargas e o Brasil se tornar um país comunista. Bastava falar que você ia dar terra para a população, que as coisas iam melhorar, que a população poderia aceitar isso. Só que a população, sabe que o Brasil ela é manipulada. Primeiro ponto. Segundo, a população ia brigar com o cara que tinha dado 8 horas de trabalho, férias, carteira de trabalho, leis trabalhistas, do jeito que ele fez? Claro que não. Claro que a população não ia ficar contra Getúlio Vargas. E não ficou mesmo. Tá? Por isso que o movimento não foi muito adiante. Getúlio conseguiu prender, mandou prender algumas dessas pessoas da ANL, matou algumas outras pessoas, pegou Luiz Carlos Prestes, depois manda para a Rússia. Tinha a questão de Olga Benário, que estava grávida de Luiz Carlos Prestes, ela não podia ser deportada, porque a pessoa, quando está grávida num país, você está esperando um filho daquele país, ela não pode ser deportada. Certo? Se você está nos Estados Unidos, você engravida alguma pessoa lá americana, se você está ilegal, você não pode ser deportado, você vai ser pai de um americano. Isso acontece aqui no Brasil também, ela não podia ser mandada para fora. Getúlio ultrapassou isso, né, a pedido de Hitler, ele pega a Olga, coloca o navio, manda para a Alemanha. Lá se faz uma negociação entre a mãe do Luiz Carlos Prestes com a questão do Hitler. Eles esperam a filha de Olga nascer. Nasce Anita Prestes, ainda viva, que mora na questão do Rio de Janeiro, foi professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Anita Prestes veio para o Brasil com a mãe de Luiz Carlos Prestes, e Olga ficou lá, ganhou a Anita Prestes, amamentou durante um período, depois mandaram para o Brasil a menina e Olga morreu no campo de concentração. O movimento foi duramente reprimido. E depois desse movimento, Getúlio passou a colocar na cabeça das pessoas que comunista era coisa muito ruim, muito mal, que comunista ia tomar suas terras, que para fazer reforma agrária ia tomar a terra de todo mundo, que comunista teria que dividir tudo, a sua casa teria que dividir, que comunista ia fechar as igrejas, porque comunista é ateu. Certo? Que comunista, até falar de que comunista comia criancinhas, eles falavam. Então ele colocou aquela coisa maléfica, né, para o comunista. Como um país que não tinha muito bandido, essas coisas todas, você falava que o cara era comunista, era uma coisa assim, de outro mundo, você morria de medo, você já escondia a criancinha, porque o cara comia criancinha. Era isso que as propagandas falavam contra o comunismo. Getúlio começou a fazer uma campanha intensa contra o comunismo dentro da população. Foi duramente reprimido pelo governo, que passa a perseguir os comunistas e usá-los para amedrontar a população. Tá vendo? Em 1937, querendo continuar no poder, Vargas planeja o Plano Cohen, ou uma farsa, ou Cohen. Essa farsa, que é muito grande, isso aqui ele falava que ele tinha encontrado, né, ele foi na sede da ANL. A ANL, em 1935, ela realmente tentou mesmo tomar o poder, mas em 1937 não. Certo? Tanto que quando ele vai, ele pede a polícia para ir na sede da ANL, juntamente com a imprensa, e eles vão até a sede da ANL, você tem praticamente 2, 3 funcionários, era muito pouca gente. Eles chegam quebrando tudo, falando que tinha uma pasta que sabia que tinha um plano secreto para tirar Getúlio Vargas. Tem uma pasta, com o chamado Plano Cohen, né, o Cohen, simplesmente pega essa pasta e começa a ler essa pasta. Nessa pasta fala que vão tirar Getúlio Vargas, que vão fazer reforma agrária, né, que vão tirar a terra das pessoas, vão fechar as igrejas. Tudo que Getúlio Vargas queria, falava mal do comunismo, estava escrito dentro desse Plano Cohen. Getúlio, que não é bobo nada, botou essa pasta, botou essas manchetes, essas falso plano, que na verdade era uma farsa, porque ele queria tomar o poder, e passa para a imprensa. Então sai no Hora do Brasil, sai para todo lugar, descoberto o Plano Cohen, então todo mundo fica apavorado, não deixa seu filho na rua porque os comunistas estão soltos. Getúlio mandou, até alguns desses comunistas foram soltos por Getúlio, de propósito mesmo, certo? Para aumentar mais a população. Falava que os comunistas estão soltos, cuidado com as crianças brincando, cuidado, fecha suas casas, você que dorme com a janela aberta, porque os comunistas estão soltos. O comunista era bandido, certo? Então o que fez?
aquele pânico na população, aquela coisa, quem pode salvar a gente, aquelas coisas todas, vem o Getúlio Vargas, o Todo-Poderoso, né? Que fala que prende os comunistas, muitos deles tinham mandado soltar, manda prender os comunistas, ajeita a situação, vira para a população e fala que tinha prendido os comunistas, os outros já tinham alguns mortos, o Luiz Carlos Prestes na Rússia, Olga também estava morta, ele... Getúlio Vargas, então, já que ele tinha feito isso por bem do povo, ele ia fechar o Congresso e se tornar um ditador. Somente eu tenho condições de resolver esse problema. Somente eu tenho condições de evitar que o Brasil seja um país comunista. Então, confie em mim, que eu vou fechar o Congresso, ser um ditador e vou tomar conta do país para a alegria de todo mundo. Aceita, povo? Claro que o povo aceitou, né? Óbvio que o povo aceitou, porque... era o pai dos pobres, era o protetor, ele tinha acabado com a intentona comunista, evitado mais um golpe, que é o Plano Cohen, certo? Então, para que não confiar nele? Getúlio era o nosso herói. Vargas inaugura, então, o chamado Estado Novo, que vai governar de maneira ditatorial, como eu falei com vocês, 37 a 45. Aí tem uma fase, né, porque Vargas vai se tornar uma pessoa um culto ao chefe, né, geralmente dia 1º de maio ele anunciava alguma medida trabalhista ou aumento do salário mínimo, e para isso ele fazia passeatas com 40 mil pessoas no Campo São Januário do Vasco, ou no Pacaembu, em São Paulo. Aí ele fazia aquelas paradas todas, aqueles discursos, a população aplaudia, ele dava volta no campo de futebol, acenando para a população chorava, lançava lancinhos brancos, falando o pai dos pobres, né? Porque a propaganda sempre era a favor dele. Como tinha censura na época, que ele vai criar o DIP, então só notícias favoráveis a ele. Getúlio, aí com as crianças estão vendo aí que na verdade ele vai instituir o ensino fundamental obrigatório até a 4ª série. É uma reivindicação até dos tenentistas, há muito tempo antes, e ele coloca que até a 4ª série era obrigatório o ensino fundamental. Muitas vezes, de alguns avós ou bisavós de vocês, tiveram só até a 4ª série. Né? No caso, minha avó também foi até a 4ª série. Era muito normal. A pessoa fazia até a 4ª série, depois ia trabalhar. Era geralmente isso que as famílias faziam. As pessoas tinham muitos filhos, né? Era muito... havia um incentivo muito grande para a pessoa ter 4, 5, 6 filhos. Até o cara recebia uma compensação no seu salário por ter mais filhos. Precisava de mão de obra, o país estava crescendo, então era necessário ter muito filho. A média de vida da população não é como hoje, as pessoas vivem 75, 80 anos, né? Ou 90, quando a gente conhece as pessoas. 60 anos no máximo a pessoa vivia. Então ele está aqui, você vê com a bandeira do Brasil. Nos estados ele proibiu as bandeiras dos estados, então só podia ter a bandeira nacional, só a questão do Brasil. Se tivesse uma formatura, só estaria a bandeira do Brasil, não poderia ter a bandeira dos estados. Você ama a bandeira do Brasil, você ama a pátria, uma bandeira só. Aqui já tem um final do governo dele, que o pessoal queria que Getúlio Vargas ficasse, uma multidão que quis que Vargas continuasse, e dois fatos relevantes aqui, muito grande, né? Importante, é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, a FEB e a FAB, Força Expedicionária Brasileira, a Força Aérea Brasileira, que foi mandada para lutar contra os nazistas e os fascistas, mesmo Getúlio Vargas sendo fascista. Então a gente começa o governo dele, instauração do estado de emergência. Então, estado de emergência, porque os comunistas estão aí para tomar o poder, para não deixar, eu cuido de todo mundo. Eu sou o herói de vocês, eu sou o único capaz de acabar com os comunistas, então estado de emergência ditatorial, certo? Então, lógico, para a questão da ditadura, você tem que ter um toque, né? Por que vai estar tendo ditadura? Para defender do comunismo. Diversificação da produção agrícola, não investir só no café, não dá mais para investir no café, a gente tem que ter outros produtos para que a gente possa exportar mais. Isso é uma boa ideia dele. No caso, estímulo ao desenvolvimento industrial, bastante. Então, precisa o país crescer bastante. Populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Ele era uma pessoa muito populista, mas ele era uma pessoa tranquila dessa forma. Primeiro, vocês estão vendo aqui, perto de criança e tudo mais, Getúlio andava dessa forma assim em todos os lugares. Ele andava com poucas gente como segurança. Isso era fato. Getúlio muitas vezes ele almoçava no Palácio Catete,
e atravessava a rua, ia para a biblioteca pública, ler um livro, fumar o charuto dele tranquilamente. Era um populista assim que a população tinha esse carisma. Ele subia os morros do Rio de Janeiro tranquilamente, abraçava as pessoas, tirava foto com crianças. Lógico que tem a parte do marketing dele, mas ele é uma pessoa, nesse ponto, populista, mas que a população gostavam dele. A gente vê muitos políticos hoje que tentam ser populistas, tomar café da manhã, 6 horas da manhã, comer frango, às vezes com a mão. Você sabe que isso é uma coisa que você vê que é somente para ganhar os votos. No caso dele, ele já era assim bastante dessa forma, com todo mundo. Lógico que ele começou a inaugurar o grande marketing. Toda vez que ele aparecia assim, alguém tirava foto com ele. Então a imprensa era totalmente a favor dele, fazia essas coisas. Se hoje a gente tem esse marketing todo aí de político que tem, de o pessoal fazer o que faz aí para ganhar voto, é espelhado em Getúlio Vargas. Mas ele era bem tranquilo, ele era um cara muito popular. O trabalhador também tem esse lugar no Estado Novo. Então, assim, os trabalhadores, ele fazia sempre alguma coisa para a proteção dos trabalhadores. Então, os discursos dele começavam, trabalhadores do Brasil, era assim que começava o discurso dele. Então, a população trabalhista gostava, os operários gostavam muito dele. Tinham emprego, né? Vieram para a cidade, tiveram emprego. Os lotes muito baratos na época, eles compravam. Existia a questão de suas casas e trabalhavam perto das firmas, e aí foi crescendo dentro da cidade. Em 1937, já que ele estava no poder, Vargas impôs uma nova constituição de característica fascista, ok? A constituição polaca, né, que ele copiou muito da Polônia. Então, a questão de fascista, a constituição polaca, tá? Essa constituição teve duas. Uma em 34 foi promulgada, que o Congresso vai fazer, agora ele impôs essa Constituição 37. Os principais aspectos: centralização dos poderes com o governo central. Ele passa a centralizar o poder nas mãos dele. Tudo tem que ser resolvido por ele. Eu decido, né? Eu, ditador. Supressão da autonomia dos estados, ou seja, os governadores não têm mais aquela autonomia de antes, né? Os governadores devem obediência ao presidente, governam seus estados, tudo bem, mas decisões maiores eram todas tomadas por Getúlio Vargas. Tá, a posse dele é que o discurso dele, quando ele chegou ao poder no Estado Novo, e antes questão de outorgar a Constituição, ok? Gaspar Dutra, Marechal Gaspar Dutra, que está do lado dele aqui, que vai ser até o próximo presidente, um dos próximos presidentes da República, assim, quando ele sai do poder. Instituição da censura prévia com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Quando ele vai fazer isso, todo ditador tem a censura, faz a censura mesmo. Toda a imprensa é censurada com o ditador. O presidente da Coreia do Norte é censura. A China é uma censura, que são todos ditadores. Cuba é censura. A Venezuela, que passa por um problema de ditadores, é censurado. Então, só é divulgado o que o governo deixa fazer. Aqui não foi diferente na época de Getúlio Vargas. Só podia passar notícias favoráveis a ele, para fazer aquela imagem que eu falei com vocês, dos pais dos pobres, né? Aquele que leva multidões para os campos de futebol, 40 mil pessoas, faz discurso para 40 mil pessoas e todo mundo ovaciona, todo mundo gosta da pessoa, porque ele é o líder, é o carismático, é o pai dos pobres, é o chefe, é o bom, e ele está fazendo as coisas boas para o Brasil, então ele sempre mostrando que está fazendo algo interessante para o Brasil, então a propaganda sempre é a favor dele. E as pessoas que falavam mal dele, né, muitas vezes as pessoas eram presos, né? Muitos famosos por isso. Luiz Carlos Prestes foi preso, né? Depois foi para a Rússia. Olga, presa, foi para a Alemanha e foi morta lá. Jorge Amado, baiano Jorge Amado, que escrevia contra a ditadura dele, foi preso no período dele. Graciliano Ramos, também, que vai escrever coisas contra ele, também preso. Plínio Salgado, você vê, integralista, né, que achava que quando Vargas assumisse o poder do Estado Novo, Vargas ia chamar para governar junto com ele, não aceitou, ele quis fazer uma revolta contra Vargas, Vargas foi e prendeu o Plínio Salgado da Ação Integralista Brasileira. Raquel de Queiroz,
Monteiro e Lobato, tá vendo? Todos os escritores da época que eram contra. Geralmente, os escritores, as pessoas mais ligadas com a arte, são contra as ditaduras, né? Que a imprensa fica muito censurado. Então, eles escreviam contra isso e eles acabaram presos no período de Vargas do Estado Novo, ok? A gestão de Vargas no Estado Novo acabou proibindo qualquer manifestação que viesse a criticar sua forma de governar no Brasil. Qualquer, certo? Aqui está o pessoal, era muito comum isso aqui, né? O pessoal ficar do lado do rádio, era o pai, os filhos, que as famílias eram muito grandes, era muito normal essa cena. Então o pessoal ouvia muito, por exemplo, a Hora do Brasil, assim, qualquer notícia, assim, as músicas, isso aí mais à noite. À noite a população se reunia, né? Porque à noite o pessoal não estudava mesmo, tinha as aulas noturnas, o trabalho era até 6 horas. Então à noite o pessoal ia para suas casas, né? Jantava e ficava ouvindo o rádio assim, ó, como se vê hoje a televisão. Então tá aqui o DIP, Departamento de Preço, realizar propaganda do governo brasileiro, produzindo cartazes e cartilhas que exaltavam a figura do ditador. Vargas até lançou uma cartilha, Vargas e as Crianças, certo? Então, ali sempre junto com uma criança, junto abraçando uma criança, como Stalin fez na União Soviética, como Hitler às vezes fazia, Mussolini, isso era muito normal o ditador fazer isso. E para ele não foi diferente. Eu até coloquei aqui uma música na época, do Wilson Batista, Lenço no Pescoço e Bonde de São Januário. Os Batistas tinham feito uma música que ele falava, idolatrava a malandragem. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho de ser tal vadio. Um trabalho. Tá vendo? Sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê, numa miséria danada, quem trabalha ganha pouco, né, e ganha mesmo. Eu sou vadio porque tive inclinação. Então ele fez um samba desse jeito. Getúlio vai e chama ele e fala assim, não pode ser assim não, hein? A gente tem que trabalhar, o nosso Estado é um Estado que produz. Tá? O Estado, o que eu falei com vocês, o cara tivesse com a carteira de trabalho sem estar trabalhando, o cara era preso por vagabundagem. O negócio era trabalhar e ter filhos. Essa é a ideologia do Estado fascista de Vargas. Você tem que trabalhar, você tem que produzir. O Estado precisa de sua mão de obra. Aí ele vai fazer, né? Quem trabalha é quem tem razão. Tá vendo como muda? Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário, Rio de Janeiro, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Olha que mudança, né? Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz, vivo muito bem, a boemia não dá camisa a ninguém. O meu negócio é trabalhar, tá vendo? Vox foi com muito carinho, né, muito amor, chamou o cara e ele mandou ele fazer outros tipos de música. Até ele teve que... Ou você era preso, ou você mudava e passava a falar bem da pessoa, né? Porque com o governo ditador você não tem que falar mal, né? Fala bem. Em 43, Vargas vai criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Essas consolidações é o seguinte, praticamente hoje quem trabalha com carteira assinada trabalha no regime de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Muita gente, quando teve as leis trabalhistas em 34, 8 horas de trabalho, férias, hora extra, descanso semanal, a pessoa não tinha. Então agora ele instituiu que isso era lei, consolidou as leis. Quem não respeitasse, você poderia entrar na justiça, a justiça do trabalho. E essa justiça do trabalho geralmente daria ganho de causa para o trabalhador. Porque muita gente trabalhava 12, 13 horas por dia ainda. E a lei permitia que era só 8 horas. E a pessoa não recebia hora extra. Então o que aconteceu com isso? Fortalecimento da justiça do trabalho. Certo? Agora a pessoa que se sentia lesada entrava na justiça do trabalho e ela tinha, se ela tivesse razão, os patrões tinham que pagar a indenização para isso. Lógico que os patrões não gostaram de jeito nenhum, como não gostaram das leis trabalhistas de 34, né? Mas era uma coisa que era necessário, por isso que ele tinha essa simpatia da população operária muito grande, Getúlio Vargas. A política social dele é uma política social paternalista lá, de pai dos pobres, né? Os operários eram protegidos pelos estados, mas controlados pelos sindicatos. Greve proibido,
certo? Os sindicatos, para ele fazer assim, todas as pessoas, os operários, eram filiados a um sindicato. Tinha sindicato de tudo, de todas as categorias. E nesse sindicato, as pessoas, né, reunidas ali, elas faziam geralmente o que o presidente do sindicato falava. Por isso tinha esse nome de sindicato pelego, né? Porque, na verdade, o presidente do sindicato era aliado com o Getúlio Vargas. Então, o sindicato praticamente não tinha força nenhuma. Fazia o que Getúlio Vargas decidia. Sindicato totalmente manipulado. Eles colocavam todos os trabalhadores sendo filiados, que era obrigatório, justamente para isso, né? Para ter mais controle sobre a população, para evitar isso, ó, greve. E, em compensação, foi criado até o imposto sindical, que um dia do trabalho do trabalhador, né? Um dia durante o ano, era tirado, era chamado imposto sindical, que agora já foi derrubado isso, não tem ele mais. Mas na época, e por muito tempo sustentou o sindicato, foi esse imposto sindical, né? Você tira um dia de trabalho de cada funcionário. Nacionalismo econômico, política de defesa às riquezas e o capital nacional. Ó, capital nacional. Vargas, interessado no capital nacional, ele incentivava as empresas nacionais. Ah, não tinha empresas estrangeiras? Não, tinha empresas estrangeiras sim, mas não era tantas assim, porque elas não tinham incentivo fiscal para montar a empresa aqui. As empresas nacionais tinham incentivo fiscal. A empresa estrangeira que vinha, ela tinha que comprar o terreno, ela tinha que pagar os impostos logo de cara, ela não tinha essa facilidade como algumas empresas que chegaram ao Brasil, fica 10 anos sem pagar sem pagar os impostos, ganha o terreno para a vida toda, certo? E se acharam que está ruim, vão embora do país. Na época dele, não, quer vir, paga os impostos, compra o terreno e está tudo resolvido, que é bem mais correto mesmo, né? Então a política dele é uma política nacionalista, a favor do capital nacional, que fique claro isso aí. Então algumas realizações dele de empresas, né, no caso, Companhia Siderúrgica Nacional, para a fabricação do aço, a foto aqui da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que ele vai conseguir, vamos ver como que ele vai conseguir isso aqui. A Companhia Vale do Rio Doce, para a exploração do minério. A Fábrica Nacional de Motores, para a questão dos caminhões. Agora vai precisar de caminhões para transportar, né? Vargas incentiva, foi o primeiro, antes de falar de Juscelino Kubitschek, ele começou a incentivar, por ele que na verdade criou o Departamento Nacional de Estradas do Brasil, certo? DNR, depois DNR, Estradas e Rodagem, foi ele que criou isso, para já incentivar a produção, escoar a produção através dos caminhões. E o Conselho Nacional do Petróleo, que vai dar origem posterior à Petrobras, ok? Não era, fica bem claro isso aqui, não era a favor de isenções para instalação de empresas estrangeiras no Brasil. Vargas não desejava esse tipo de empresa aqui. Ele dava todo favor, dava todo o apoio para as empresas nacionais, correto? E no período do Estado Novo de Getúlio Vargas, no mundo acontece a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que vai de 39 a 45. Nessa Segunda Guerra Mundial, tem a questão da Alemanha, a questão daqui da Itália, nazista e fascista, e nós temos a União Soviética aqui comunista, que são os mais importantes, você tem a questão da Inglaterra, da França, só que o Hitler já tinha conquistado isso aqui, bastante coisas, né? Ele tinha deixado a Inglaterra de fora, que ele tentou conseguir conquistar a Inglaterra e não conseguiu, assim como Napoleão Bonaparte, né? Por navio não dava, por ataque aéreo ele também não conseguiu, apesar de ter bombardeado Londres, mas ele não conseguiu matar a questão da população. O radar tocava antes, então a população se escondia nos porões das casas. Então, quando a população está viva, você acaba reconstruindo novamente o país. Por isso que as bombas, hoje, né, muitas bombas de efeitos químicos, é para matar justamente a população, né? Porque se a população vive, ela acaba reconstruindo. Então, tem essa situação. O Japão, aqui também estava, né? Porque estava Estados Unidos, estava a Alemanha, Itália e o Japão, que era o eixo do fascismo, né? O Japão acaba atacando aqui a questão do Havaí, aqui nos Estados Unidos. O Havaí pertence
aos Estados Unidos. Então atacou as Pearl Harbor no Havaí, provocando a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então os Estados Unidos vai entrar a partir de 1942. E os Estados Unidos, né, vai ficar junto com a Inglaterra, vai ficar junto com a França. Então praticamente vai ser uma guerra em que está praticamente quase que o mundo todo, 190 países praticamente, contra 3, né? Contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão. Na verdade, o número de aliados foi muito grande. Até a União Soviética ficou do lado dos aliados, o Brasil vai ficar do lado dos aliados, os Estados Unidos já está junto, já vai ficar muito, porque o objetivo maior era acabar com o nazismo e o fascismo. O objetivo maior da Segunda Guerra Mundial era acabar com a Alemanha, que está virando uma superpotência, e o objetivo do Hitler era conquistar o mundo. Isso era fato também. A Inglaterra, como estava difícil de conquistar aqui, ela começou a vir pelo norte da Europa e pegar as tropas aqui na Itália, já que o exército italiano era mais fraco, teoricamente, do que o exército alemão, já que aqui eles tinham conquistado tudo. Né? O Hitler já tinha conquistado até essa parte da Noruega aqui também. Então, os Estados Unidos, quando vai entrar na guerra, ele também vai fazer esse ataque justamente aqui, né, pelo norte da África, para por aqui para atacar a Itália juntamente com a Inglaterra. Lógico que esses países aqui do norte aqui ofereceram ajudas para os dois, né? Óbvio. Então, na época, para ir direto, certo, até lá, navios e aviões era mais complicado. Então, os Estados Unidos propõem a Getúlio Vargas, né, criar uma base militar aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E com isso é que eles iriam para cá. Eles até colocaram, chamaram de trampolim da vitória, né? Que eles chegavam aqui, abasteciam seus aviões e vinham. Getúlio até no momento aceitou, mas para isso pediu empréstimos para se fazer a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Sempre pensou na população, tá vendo? Sempre. Se é para conquistar alguma coisa, se vai para ceder alguma coisa, vamos ganhar também. Esse era a questão de Getúlio Vargas. Esse era até o que eles propunham na questão da Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai entrando porque justamente aconteceu um fato. O Brasil era aliado da Alemanha, da Itália, isso é fato, né? Porque eles eram fascistas, também os governos eram fascistas. O que nós tínhamos de governo fascista aqui, como eu falei com vocês, nesse período? Nós temos uma União Soviética socialista, comunista, nós temos Estados Unidos capitalista, que você tem a Alemanha, como eu falei com vocês, a Itália, o Japão fascistas, você tem Portugal também que era fascista, você tem a Espanha fascista e você tem o Brasil que é fascista também, com Getúlio Vargas, né? Você tem aqui os Estados Unidos capitalista, aqui comunista, mas eu coloquei aqui, ó, você tem um Japão, você tem uma Alemanha, uma Itália, uma Espanha, Portugal e o Brasil que é fascista, ok? Logicamente, Getúlio Vargas era aliado deles, isso era fato mesmo. Então, quando começou a guerra, ele não se posicionou em lugar nenhum, porque ele falou assim, eu vou me posicionar em algum lugar para não ficar disposto também com o governo norte-americano. Em 42, navios brasileiros foram atacados na costa brasileira pelas forças alemãs, causando a morte de 500 pessoas. Há muita controvérsia nisso ainda, né? Que muita gente acha que foi o próprio Estados Unidos que atacou, porque os alemães não iam sair de lá no período que eles estavam ganhando a guerra. Mas as tropas alemãs, como foi um ataque à noite, a questão dos submarinos, então as pessoas deixaram, não falaram mais nada, né? Houve intensa pressão popular para a entrada do Brasil na guerra e o governo Vargas passou a apoiar os aliados, já que teve que declarar guerra para a Alemanha, que já foram alguns navios, nos fala que esses 19 navios foram atacados na costa brasileira, no Rio de Janeiro. E, apesar dos americanos se opuserem, né, o governo brasileiro queria enviar soldados para o conflito. Os americanos não acreditavam. Provavelmente a gente não tinha um exército muito preparado mesmo, né? A Força Expedicionária Brasileira foi criada mesmo para essa guerra. A gente não tinha muito preparo mesmo. Armas a gente não tinha praticamente nenhuma. O que Getúlio Vargas vai pedir para o Roosevelt? Armar as Forças Armadas do Brasil, porque a gente não tinha. Então eles achavam que a gente não era tão competente assim para a questão de lutar. E vão se enganar, porque a gente era muito bom mesmo, que as pessoas que foram lá foram na raça total, não tinha muito preparo mesmo, mas era, porque muita gente foi pego dessa forma, o cara estava lá na roça capinando, certo? O cara era novo, então foi convocado para trabalhar, então foi dessa maneira, muito assim mesmo,
né? Mesmo assim, as pessoas demonstraram grande capacidade, grande amor pelo país. Tá aí o pessoal lá, algumas fotos aqui dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Vargas conseguiu que o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, modernizasse as Forças Armadas e concedesse empréstimos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda, como eu já expliquei para vocês, além de modernizar as Forças Armadas. Tá vendo? Tudo que ele fez pensando na questão do Brasil. Em troca, o Brasil cedia um terreno no Rio Grande do Norte para os americanos instalarem uma base militar, como eu falei com vocês. O local de decolagem dos aviões que rumaram para a Europa ficou conhecido como o Trampolim da Vitória. Ok? Vou até colocar alguns detalhes maiores com vocês da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Próximas aulas, por exemplo, eu vou falar com vocês especificamente da questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que sempre pede na prova de vocês. Aqui eu estou colocando um apanhado aqui para vocês interagirem, para vocês, né, ver como que aconteceu, o que aconteceu realmente no governo de Getúlio Vargas. O Brasil luta ao lado dos aliados, mesmo o governo sendo de características fascistas. Força Expedicionária Brasileira, Força Aérea Brasileira, com o lema Senta Pua. O pessoal falava que era mais fácil o Brasil, a cobra fumar do que o Brasil ganhar uma questão na guerra. O Brasil, então, a FEB colocou a cobra fumando, certo? Em detrimento a isso, porque o pessoal começou a falar mal. Aí muita gente até falou, por muito tempo, ficava falando que a participação do Brasil foi pequena, foi pouca coisa. Não, foi importantíssima a participação do Brasil, importantíssima mesmo. Nós chegamos a mandar 25 mil militares da Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. Os militares que a gente conseguiu, Monte Castelo, Turim, Montese, outras cidades, essas foram as mais importantes. De Monte Castelo mesmo, muitas vezes os Estados Unidos falou até que para os brasileiros irem na frente, porque lá estava cheio de nazistas, porque os americanos pensaram o quê? Os brasileiros vão, eles atiram nos brasileiros, gastam a arma deles, as munições todas, aí a gente chega. Quando eles chegaram lá no Monte Castelo, nós brasileiros já tinham recuperado Monte Castelo e prendido os nazistas. Muito importante mesmo, são grandes heróis as pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Muito herói mesmo, essas pessoas merecem todo a nossa consideração, porque lutaram praticamente quase que sem condições nenhuma, foram armadas, as Forças Armadas foram colocadas na época da Segunda Guerra Mundial. Muita gente foi lá sem nunca ter andado a questão de avião, passando mal, um frio terrível, passaram frio bastante, mas mesmo assim conseguiram importantes vitórias, ajudaram a derrubada do nazismo e do fascismo, e derrubaram o fascismo de Mussolini na Itália. Essa batalha de Monte Castelo, que foi a mais difícil, teve 400 militares brasileiros mortos. Você vê que é um número bastante expressivo, ok? No final da guerra, eu falei com vocês que eu vou comentar com mais detalhes, no final da guerra há uma pressão dos Estados Unidos para o Brasil voltar a ser novamente uma democracia, não só dos Estados Unidos, como da sociedade e do exército. Afinal, quando acabou a guerra, se tinha derrubado o nazismo e o fascismo. Se tinha acabado com o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, jogado 2 bombas no Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então, quer dizer, os Estados Unidos saem como um grande vencedor da guerra, porque na verdade ele tinha uma arma que naquele momento ninguém tinha mais. Quando ele lança aquelas armas, todo mundo afina para ele, né? Vai acabar com a guerra, a União Soviética, tanto que ele manda as bombas com o objetivo do Japão se render, e outra que a União Soviética tinha até intenção de conquistar a Europa, tinha um exército de homens muito grande, muito forte. Mas os Estados Unidos falou com eles que tinha bomba, então ameaça eles. Então, o grande ganhador sai os Estados Unidos. Então, ele ameaça as pessoas mesmo. E aqui ele fala que era impossível um governo continuar ditador, fascista, sendo que tinha acabado com o fascismo no mundo todo. Começam umas pressões para a retirada de Vargas do poder ditador fascista. E ele, na tentativa de continuar no poder, ele faz essa política de redemocratização. Ele elimina a censura, ele acaba com o DIP, o DIP, então, acaba nesse período. A anistia ampla, todos os presos que eram contra o governo dele, que ele prendia mesmo. Todas as pessoas, eu falei alguns nomes até famosos, foram anistiados, foram perdoados,
Tá? Convocação de eleições diretas para os poderes executivos, governador e presidente da República principalmente, vai ter eleições, aí em 45 mesmo, e reorganização partidária, com o DN, PTB e PSD. A guerra acabou depois de 6 e 9 de agosto, quando foi as bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos e Japão. Em maio, a Alemanha e a Itália já tinham se rendido, o Japão se rende em agosto, e Getúlio Vargas, então, com essa pressão toda, convoca eleições para novembro de 1945, tá certo? É tentável isso aqui. Mesmo assim, os Estados Unidos continuaram a pressionar, e houve um movimento muito forte no Brasil chamado queremismo. Queremos Getúlio Vargas. Olha, vocês estão vendo aí a população nas ruas, né? Queremos Getúlio, fica Getúlio. Era uma campanha feita por alguns políticos favoráveis à permanência de Vargas. Muitos, inclusive, achavam que se Getúlio Vargas ficasse mais 5 anos, pelo menos, como um ditador, como ele era muito nacionalista, como ele gostava muito do Brasil, o Brasil poderia ter um outro rumo, certo? Ele batia, de certa maneira, de frente com os Estados Unidos. Então, o Brasil poderia crescer muito mais. O Brasil estava numa recessão muito grande. É um país que praticamente estava com pouca dívida externa, um país que estava com pouca inflação, estava com um nível de emprego muito grande. Era uma pessoa que tinha feito muito pelo Brasil. Era um cara muito nacionalista, o que falta muito hoje, né? De pensar no país. Certo? É uma pessoa que você não tem nada de corrupção com a pessoa, do que ele ganhou em cima da política. Ele fez muito pelo país. Então, muita gente gostaria que ele ficasse, queremismo, mas mesmo assim não teve jeito de evitar o golpe. Você viu que saiu multidões de pessoas, né? Mas os militares ficaram contra o Getúlio Vargas. Alguns setores da sociedade, alguns setores da imprensa conservadora, né, começaram a falar mal, principalmente o jornal o Globo, que era contra ele, porque na verdade achava que ser ditador tem que fazer coisas só para pessoas mais ricas, como na República Velha, só para os coronéis. Não, Getúlio fazia para a população mais humilde também. Então, ele era o pai dos pobres, certo? Ele agia como pai dos pobres mesmo, um pai autoritário, certo? Um pai autoritário, mas agia a favor da população. Vargas é deposto do cargo, né, o golpe não teve continuado, né, os militares apoiados pelos Estados Unidos acabam depondo Vargas, retira Vargas do governo, e ele é obrigado então a renunciar. Eles retiram ele, e para não ficar tão feio, fala assim, renuncia que fica melhor para vocês. Então Vargas acaba renunciando, ele é retirado e renuncia a presidência do Brasil, e o Brasil perde um grande presidente nesse período, tá? As características principais dele, para você ficar sempre guardado com isso aqui, para você ter isso em mente, você tendo isso em mente, fica tranquilo você fazer uma prova. Um cara nacionalista, né, a favor das empresas nacionais, como já falei com vocês, certo? A empresa estrangeira que viesse aqui não tinha incentivos fiscais, muito como tem hoje. Política econômica intervencionista, o Estado controla a economia, então a economia é ele que controla. Ditador de características fascistas, centralizador, centralizava os poderes toda a mão dele. Um período de grande crescimento econômico, isso é fato, né, de crescimento econômico e poucos problemas, tá? Período de intensa censura à imprensa, com a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Durante o período não houve eleições para presidente, hora nenhuma teve. Elaboração das leis trabalhistas, importantíssimo no governo dele. Estimulou o desenvolvimento industrial e era uma pessoa populista para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Ok? Esse era então Getúlio Vargas, o presidente do Brasil. As seleções das provas que tivemos aqui nesse período, tá? ESA 2014. Em 1945 chega ao fim o Estado Novo, implantado pelo presidente Getúlio Vargas. Entre as causas que tiveram o fim do presidente Getúlio Vargas, temos Revolução de 1945, realizada pelos sindicatos e apoiados pelos partidos trabalhistas brasileiros daquela época. Não teve isso. Não teve a Revolução de 45, né? Está permitindo aqui, ó, chega ao fim. Entre as causas tivemos a atuação do movimento estudantil liderado pela União Nacional dos Estudantes, que assumiu o poder apoiando o Partido da União Democrática Nacional,
A atuação do movimento estudantil vai ser mais intensa no período da ditadura militar. Tá? Então também não é. Letra C. Pressão inglesa obrigando Getúlio Vargas a extinguir o Estado Novo e tornar o país uma democracia. A pressão era mais dos Estados Unidos, não a questão da Inglaterra. Está errado. D. Adesão de Getúlio ao fascismo, proporcionando que ele implante no Brasil um regime semelhante após 45. Adesão de Getúlio ao fascismo, ele já era fascista, não teve adesão nenhuma. Letra E. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das democracias, criando uma situação interna contraditória, pois o país vivia até aquele ano uma ditadura e ele participou da Segunda Guerra Mundial ao lado das aliados, do lado das democracias, como Estados Unidos, Inglaterra e França, certo? Apesar que a União Soviética está aqui no meio, mas não era uma democracia. Então a resposta correta é a letra E, ESA 2014, letra E, a resposta, ok? A questão número 2 da ESA de 2016. Com a promulgação da Constituição, tá vendo? De 34 foi promulgada, a de 37 foi outorgada. A segunda Constituição do período republicano, a nossa terceira Constituição geral e a segunda. A primeira, 1824, Dom Pedro I, imposta, outorgada. A segunda, 1891, no período da Primeira República, promulgada. A terceira, 1934, promulgada no governo de Vargas. Inicia-se no período constitucional da Era Vargas. São elementos presentes nessa Constituição de 34, exceto. Então tem alguma coisa errada aqui na questão da Constituição do Brasil de 34. Uma coisa que está errada, tá? Primeiro, voto secreto, está correto, certo? B, voto feminino, também está correto. Todas as duas aqui também. Justiça eleitoral, também. Para evitar as fraudes que continuaram ainda de maneira. Jornada de trabalho não superior a 8 horas, está certo também. Eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. Eleições diretas quer dizer que o povo vota. E o povo, hora nenhuma, no governo de Vargas, votou. Se é para marcar a questão errada, letra E, tranquilamente. Porque voto secreto feminino, justiça eleitoral e jornada de 8 horas já estava bastante, já estava dentro da Constituição de 34. Ok? ESA 2017. A eleição indireta de Getúlio Vargas, ou seja, o Congresso que o elegeu, não foi, porque o povo não votou hora nenhuma no governo dele, para a presidência nacional, na qual foi eleito para o mandato de 4 anos, ocorreu no ano de 1930, golpe. 1937, golpe, instituiu o Estado Novo. Golpe e fez o governo provisório. Golpe, o Estado Novo. Letra C. 1946, já era democracia. Aqui era o general Eurico Gaspar Dutra, que era o presidente. 1950 é quando ele vai vencer as eleições para voltar novamente ao poder, depois de ter sido retirado do poder em 1945. Então, ele foi eleito de maneira indireta, porque em 1950 ele foi eleito de forma direta, o povo votou. A única vez que ele foi eleito de forma direta. A forma indireta foi em 1934, letra B de bola, que é a resposta. Ok? A questão da ESA 2018. Assinale dentre as proposições abaixo aquela que relaciona as características descritas ao Estado Novo. Quais características descritas ao Estado Novo? Letra A. Exercício da presidência da República por militares. Período de desenvolvimento conhecido como Milagre Brasileiro. Isso aqui é no período do período militar. Estabelecimento do bipartidarismo. Isso aqui tudo é militar. Isso aqui é o período dos militares no poder, tá? De 64 até 84 foi isso aí. Isso não tem nada a ver com o Estado Novo do Brasil, com Getúlio Vargas. Instauração do estado de emergência para combater os comunistas, diversificação da produção agrícola, incentivo, para não só viver só do café, estimular o desenvolvimento industrial muito grande e o uso do populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Logicamente, isso aqui tudo está falando do Estado Novo de Getúlio Vargas, a letra B. Continuando aqui, vamos ver a abertura política.
reforma econômica conhecida como Plano Cruzado e alto índice de desemprego. Isso aí é do governo, vou botar aqui para vocês aqui, esse aqui é do governo Sarney, tá? Isso aqui não é do governo de Vargas. Separação entre igreja e Estado, fim da política do café com leite, implementação da reforma financeira conhecida como encilhamento. Isso tudo aconteceu na Primeira República, ou chamada República Velha. Letra E, estabelecimento de eleições diretas para presidente da República, abertura da economia aos produtos estrangeiros e redução drástica da inflação. Isso está relacionando aqui ao período da, a gente chama de Nova República, né, que vai ter redução drástica da inflação com plano real e eleições diretas para presidente a partir de 1985. Então, ficou tranquilo que tudo que está falando aqui é a letra B, que fala sobre Getúlio Vargas. Instalação do estado de emergência, diversificação da produção agrícola, estímulo do desenvolvimento industrial e o uso do populismo, letra B. Mandarei mais 20 questões para você fazer na sua casa, para você ficar bem craque sobre Getúlio Vargas, porque ele com certeza, questão na prova vem. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.